Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rilgley Fagundes. Vim 30 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. E aqui do meu lado nós vamos passar um vídeo já do Bolsonaro, dando uma encarcada em 50 segundos. Foi tudo que ele precisou para encarcar 3 jornazinhos mesmo, não é jornal não, é jornazinho mesmo, tá? Vagabundos que infelizmente até os passarinhos estão rejeitando nas gaiolas. Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, se notificações, vamos à matéria. Olha só. Em 50 segundos, Bolsonaro desmascara Folha, Estadão e o Globo. Vamos já ao vídeo. A guerra do presidente da República contra a grande imprensa segue sem trégua. Bolsonaro não perdoa e nesta sexta-feira, 30, novamente expôs ao ridículo os 3 principais jornais do país, Folha, Estadão e o Globo. Segundo o presidente, os 3 veículos de comunicação, com o claro objetivo de atacá-lo, estariam combinando as manchetes. Para tanto, na presença de inúmeros repórteres, Bolsonaro fez uma ligeira comparação das edições de hoje dos 3 jornais. Tudo indica que o presidente está coberto de razão. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo, né? Isso aí a gente já sabe, né? Mas vamos ver aqui que o vídeo mostra pra nós aqui. Deixa eu elogiar a imprensa brasileira. Imprensa brasileira. Tem gente de fora aí, né? Tem alguma imprensa francesa também? Folha de São Paulo, Folha de São Paulo. Capa, hein? Investimento empurra PIB, mas recuperação segue lenta. O Estado de São Paulo, tudo combinado. PIB cresce e surpreende, mas retomada é lenta. O Globo, tudo combinado. PIB reage, mas previsão falando ainda fica 1%. Quando é que vocês vão aprender? Não só vocês não, né? O editor vai aprender, pelo menos não combina, pega mal. Não tem o que falar, não tem o que criticar, mas é obrigado a elogiar, mas sempre tem o mais. Vocês entenderam aí o que o presidente trouxe pra vocês? O que é aquilo que eu falo pra vocês o tempo inteiro. Eles nunca vão ficar 100% satisfeitos. Eu já falei pra vocês, Bolsonaro pode distribuir R$1 milhão pra cada brasileiro e ainda sobrar dinheiro no governo para uns 50 anos à vontade. Eles vão sempre criticar o governo. Infelizmente, essa é a nossa imprensa. Até quando acontecem coisas boas no Brasil, no atual governo, eles insistem em trazer algum pitaquinho de ruindade. É a esquerda petista, né? É a imprensa petista. Que a verdade é essa, gente. De quem é a Folha? De quem é o Globo? De quem é o Estadão? Né? Vocês sabem. Tudo gira em torno de um lugar só. Outro dia vocês viram aí o cara, quem foi que comprou o editorial da revista Veja, né? E de quem é a revista Veja? De qual grupo? Então vocês percebem que não importa o atual presidente. Quer dizer, em vez de a mídia chegar e publicar uma matéria decente, quando ele fala, não, o PIB tá aumentando, tá, os caras, PIB, não sei o que, mais. Eles nunca assumem. Eles nunca assumem os erros dele, não. E querem de todo jeito, né, manchar o atual governo. Você vê, nós tivemos aí anos e anos de aumento de desemprego, né? Chegamos a 14 milhões de desempregados, mas a lista vai longe, o próprio Bolsonaro diz que a lista vai longe disso aí. Tivemos uma redução de 1% mais ou menos nesse último trimestre comparado com o ano passado. E aí eu pergunto pra vocês veem? Mas 1% é pouco. 1% nessa lista, gente, é cerca de 1 milhão de pessoas trabalhando. 1 milhão de pessoas, 800 mil, 1 milhão de pessoas trabalhando é muita gente. Pra você, talvez, que não ganhou um emprego da esquerda, aí talvez não seja nada, é motivo pra reclamar. Mas pra quem ganhou, com certeza vai fazer a diferença. Agora, o que acontece? Você vê a mídia falando? Não, você não vê. A não ser a gente, nós de canais de direita que publicamos as matérias, né? Sabe aquela história do copo na metade? Né? O copo tá na metade aqui. Vamos fingir que isso aqui é um copo. Cadê? Tá bom.
Vamos fingir. Tem um copo aqui, um imaginário aqui. Tem um copo. O copo tá pela metade. Você tem dois jeitos de você olhar para esse copo. Ou ele tá meio cheio, ou ele tá meio vazio. Tem a turma pessimista que nunca aceita nada, tá sempre meio vazio, tá meio vazio. A turma otimista tá sempre meio cheio. O Brasil vem se recuperando aos pouquinhos, mesmo com, infelizmente, com um Congresso que tem trabalhado contra o governo. Mas mesmo assim o Brasil tem devagarinho, aos passos lentos, mas tem conseguido. Ah, Glenn, mas isso daí foi uma recuperação lenta. Não, concordo, foi. Mas é melhor uma recuperação lenta do que uma queda rápida, que era o que vinha acontecendo com o Brasil. Nós entramos em patamares que nunca, caramba, vergonhosos nos governos Lula e Dilma. E agora que o Brasil está se recuperando, em vez da imprensa falar, poxa, o Brasil começa a tomar fôlego, o Brasil começa, tudo bem, mesmo que devagar, mas o Brasil está indo. Não, é uma imprensa que trabalha contra. É uma imprensa desfavorável com o crescimento do país. É uma imprensa que parece que o prazer dessa imprensa é noticiar tragédia, desgraça, miséria. Parece que a imprensa brasileira tem prazer em dizer o Brasil é uma porcaria, o Brasil está caindo, o povo está sofrendo, o povo está... Parece que a imprensa brasileira tem prazer na desgraça do Brasil. Vocês já prestaram atenção nisso? Parece que a desgraça do Brasil é a alegria da imprensa brasileira. Para eles mais vale vender jornal do que ver o Brasil crescendo. Agora, para isso eles fazem de tudo, né? Eles precisam... Vocês viram aí, gente, né? O negócio da Amazônia aí. O Macron ficou sozinho nessa roubada dele aí. Ele que se ferrou sozinho. O PT chamou ele, vocês viram lá o manifesto que eu mostrei para vocês envolvendo o CUT, PC do PSOL, o IPT, né? E o MST, que fizeram pro Macron. Colocaram o Macron na fogueira... Ele se queimou sozinho. O G7, ninguém foi na onda do Macron. E foi bom isso daí. Porque mostrou quem é o PT de verdade e mostrou a política ambiental do PT que nós tínhamos até agora. Porque para poder eles chamarem o Macron, tiveram que escrever na cartinha deles lá. Há muitos anos. E esse muitos anos, bom, não pode ser o governo Bolsonaro porque ele está há 8 meses, 9. Há muitos anos era o governo petista. Então tiveram que, sem perceber, tiveram que admitir que são uma porcaria. Vocês entenderam? Infelizmente, o Brasil hoje tem uma imprensa que não colabora. Se a nossa imprensa brasileira fosse patriótica, fosse uma imprensa comprometida com o povo brasileiro, fosse uma imprensa que se preocupasse com a verdade e publicasse os fatos como eles são, aí, gente, seria diferente. O nosso Brasil hoje estaria mais avante. Provavelmente hoje os corruptos teriam até medo. Antigamente nós tínhamos repórteres investigativos que investigavam a corrupção, buscavam desculpa. Hoje não, nós temos repórteres investigativos que são pagos para investigar corrupção? Não. Para publicar supostas investigações. Né? Hoje alguém colocou nos comentários aí, né? Criticando, falando da questão do Queiroz de novo, né? Porque o Queiroz está lá em São Paulo, foi precisar uma matéria, né? Que ele está lá, doente, tal. E aí alguém volta de novo a falar do Queiroz. Eu achei legal, porque nós temos na questão do Queiroz, nós temos o André Siciliano, que o valor é 10 vezes maior do que o do Queiroz. Ninguém fala nada do PT. Que era o Siciliano do PT. Você tem a Érica Cocai no mesmo caso do Queiroz, que virou réu. E você não vê os caras falando. Mas vamos falar do Queiroz. Vamos falar do Queiroz. É engraçado como a esquerda, a mídia né? Manipuladora, distorce os fatos. Escolhe um lado, não escolha um lado, seja apenas verdadeiro, caramba. Publique as verdades, os fatos, como eles são, ajude o Brasil.
Mas não, infelizmente essa é a mídia brasileira. Paga. Uma mídia, gente, uma mídia que publica o que é pago, paga para publicar, vocês acham que merece credibilidade? Eu pergunto para vocês. Porque a raiva da mídia hoje, a gente já sabe, todo mundo está cansado de saber. Bolsonaro cortou a verba publicitária. Quer dizer, Bolsonaro não cortou a verba publicitária. Deixa eu corrigir isso aqui. Ele não cortou a verba publicitária. O que foi que ele fez? Ele vai distribuir igualmente. Antigamente era 80% só para a Globo. Depois tinha os outros jornaizinhos, né? E aí nesses outros ainda tinha alguns que eram do Grupo Globo. Então no final das contas a Globo ficava com mais de 80%. Bolsonaro agora já falou outro dia numa entrevista, até publiquei o vídeo aqui, ele falando, né? Que daqui pra frente vai ser distribuído por igual. Esse negócio de estar dando mais para um, menos para outro, não. Cada um vai receber o seu de acordo como deve. E é assim que tem que ser. Mas é essa raiva da imprensa, principalmente da gestão Globo. É a mais prejudicada, porque vai perder aí uma fortuna dos dinheiros, do nosso dinheiro público. Dos nossos impostos. Para que sustentavam o Grupo Globo. Né? E você vê, é uma desinformação tão grande que não tem tamanho. Eu vi hoje também alguém colocando o pessoal fica tão por aqui, né, gente, com a questão de não tem como defender o Lula. Que eu mostrei lá a questão do advogado, que do jeito que vai é melhor. Ou o Lula troca de advogado ou ele apodrece, porque todos confessam que o Zanin tá trabalhando para manter ele preso, não para soltar, porque, cara, é incrível. Mas tudo bem, né, tudo bem. Aí eu comentando, os caras não têm como argumentar para defender o presidiário, que eles vão falar do COAF e na questão, porque o Bolsonaro protegeu o filho, pegou o COAF e extinguiu o COAF. Cara, se o camarada fosse no mínimo inteligente, ele tinha ido pesquisar e ver o que mudou com a mudança do COAF e com a mudança, que agora não é mais COAF, é outro nome, né? Mas se ele fosse um pouquinho inteligente, não fosse preso à doutrinação da esquerda, e ele fosse lá, ele tivesse força de vontade, que é isso que o PT faz, a esquerda faz. Eles doutrinam tantas pessoas que eles dificultam as pessoas, que não conseguem pensar por si mesmo. Eles ouvem, aí recebem aquilo e pronto. Com a mudança que o Bolsonaro fez ali no COAF, uma coisa interessante que é o que a mídia não divulga. Se o Bolsonaro quisesse proteger o Flávio Bolsonaro, como muitos esquerdistas, sem a noção do que falam e não tem argumento para defender o Lula, andam dizendo, bastava ele deixar o COAF aonde estava. Porque Dias Toffoli já tinha dado a canetada protegendo o Flávio. E como eu expliquei até para alguém dos comentários, né, que falou aí, outro dia, e não foi uma discussão, foi só uma conversa, assim, uma dúvida, eu esclareci, né? O processo do Flávio Bolsonaro não estava pedindo, em nenhum ponto, para suspender as investigações do COAF. O que tinha lá era um pedido de explicações sobre investigações do Ministério Público usando dados do COAF que foram feitos de forma ilícitas. E nós temos no processo, e aí quando eu falo não acreditem no que eu digo, mas vão lá e leiam, coisa que, infelizmente, a esquerda brasileira não deixa os seus adeptos fazerem. É você mostrando o papelzinho e eles dizendo, não, é mentira, porque o fulano da esquerda, né, eles acreditam na mentira. Mas, enfim, você vai lá, tem uma nota do Ministério Público do Rio de Janeiro dizendo que realmente houve equívocos. E é nessa nota, em cima disso daqui, que o Flávio pede. Aí o Toffoli vai lá e dá uma malandragem, ó. Pá! Suspende o COAF. Não tem pedido de suspensão de COAF nesse sentido, mas ele deu. Aí o que acontece? Bastava o Bolsonaro deixar o COAF onde estava, pô. O filho já estava protegido. Quando o Bolsonaro desmancha o COAF ali, pelo menos o nome, né? O COAF ainda existe. Mudou apenas de nome e de lugar. O que o Bolsonaro fez? Ele tirou o COAF da onde estava, colocou lá no BC. E qual que é a diferença? Estando lá no BC, Toffoli não tem mais autonomia para vetar, para mandar ele parar de investigar. Em outras palavras, Bolsonaro deu liberdade ao COAF para ele voltar a trabalhar sem interferência do STF. Ora, se ele está protegendo o filho, então para que ele vai tirar de um canto que já está quietinho lá, parado por conta do Dias Toffoli, e vai colocar num canto que vai tirar a mão do Toffoli? Mas a esquerda não pensa, gente. Por quê? Porque nós temos uma mídia que só publica o que interessa para eles. Porque eles não querem
informar as pessoas. O que eles querem é fazer a mentalidade das pessoas se voltar contra o atual governo. Por quê? Porque se o povo se voltando contra o atual governo, vai pedir para voltar esse governo antigo. E voltando a esse governo antigo, o que vai acontecer com a imprensa? É dinheiro para eles. De quem é o dinheiro para eles? Do governo? Não, nosso. É dinheiro nosso. Eles vão voltar a ser sustentados, vão voltar a mamar nas tetas do governo. E nós vamos pagar essa conta. Por isso, esse empenho da mídia brasileira em distorcer os fatos, em alterar os fatos. Até quando eles publicam alguma coisa elogiando, eles têm que achar um jeito de colocar o mas e o mas. Não tem jeito. Eles nunca vão admitir 100% um ato que, por melhor que seja, eles nunca vão admitir. Reforma da Previdência foi aprovada na Câmara. O que eles fizeram? Chamaram o Rodrigo Maia do pai da reforma da Previdência. Olha que maravilha. Quando, na verdade, quem brigou, quem correu atrás foi o Paulo Guedes. Eu não vi o Maia sentando lá na CCJ do Senado, eu não vi o Maia sentando na CCJ da Câmara, né? Mas o Paulo Guedes foi lá falar sobre isso. O Bolsonaro foi lá mais vezes que o Lula foi no mesmo período. Mas da esquerda, a mídia fala, não, a mídia fala que graças a Rodrigo Maia. Pô, mano, pelo amor de Deus, é o fim da picada. Eles nunca admitem, eles nunca atribuem à verdade os fatos reais como são. A não ser que você esteja aqui como eu e muitos pesquisando, olhando, entrando no site da Câmara, entrando no site do Senado, entrando no site do governo e olhando, né, o que realmente está, em vez de pegando direto ali. Aí sim, você consegue ter uma noção do que está acontecendo. Porque se você vai se basear pelo que a mídia tem mostrado, eles mostram uma coisa quando acontece outra. É incrível. Ó, por exemplo, Israel mandou aviões para cá, para o Brasil, com produtos químicos para ajudar na queimada, produtos que acabam com a queimada. Quantas matérias vocês viram falando sobre isso? Não, vocês viram milhares de matérias falando sobre queimada, tá pegando fogo, o mundo vai se acabar, o apocalipse começou lá na Amazônia, né? Enfim, é o fim do mundo, é o Armagedon amazônico. Mas quando apareceu as ajudas dos países que, ó, no caso, Israel doou, o Brasil não vai gastar um centavo. Diferente de alguns governos passados que nós é quem tínhamos que dar em troca de nada. Mas você vê a mídia falando? Não, você não vê. Você só vê poucos jornalistas falando. Não vê. Você viu girafa, você viu urso panda, você viu até urso polar na nossa Amazônia. Tava lá um urso polar se bronzeando, aproveitando, acho que as férias, né? Falou, eu tô aqui no Polo Norte, tô aqui no Polo Norte, vou dar uma viajada pro Brasil, eu vou lá, né? Eu vou lá ver se, né, pegar um bronzezinho. Aí veio. Até isso nós tínhamos. É a nossa imprensa brasileira. Pergunto pra você. Tá valendo a pena você pagar a assinatura do Estadão? Tá valendo a pena você pagar a assinatura da Folha, do Globo? Tá valendo a pena mesmo? Vendo que você podia estar empregando em outra coisa, você tá pagando pra ser desinformado. Pra ser passado. Alguém colocou nos comentários aí, né? Sobre a questão de Pernambuco. O povo pernambucano, poucas pessoas têm noção do que o atual presidente já tem feito por eles. Mas a mídia não mostra, gente. Não mostra. Por que não mostra? Porque não interessa para eles. Porque se mostrar para o público o que o presidente tem feito, é praticamente uma sentença contra a própria mídia. Por quê? Porque se eles mostrarem que o Brasil está indo para frente de verdade, eles perdem a oportunidade de trazer de volta o governo corrupto que enchia os cofres deles de dinheiro. E a mídia não quer isso. A mídia quer ver o Brasil na miséria, mas ter a certeza que os cofres dos jornais estão cheios de dinheiro do povo. Eles querem noticiar que o emprego está
Tá milhões de desempregados, mas eles querem ter a certeza que os cofres deles estão cheios. Eles preferem ver o povo na miséria só por causa disso aqui. Então, vai ser difícil vocês verem uma matéria no Brasil com responsabilidade e comprometimento por essa mídia que há anos mama nas tetas do governo. Canal Brasil Notícias, fui.